Hello, my dear friend, and happy Friday to you. I'm really excited because I'm just about to do something that I love doing. Sabe o que é? É comentar as respostas dos stories que eu fiz anteriormente. E eu fiquei muito impressionado. E se você gostou, deixa um comentário abaixo desse vídeo. Se você gostou dos stories, e se você gostaria que eu fizesse mais stories e o comentário desses stories. Eu vou passar um por um aqui, vou mostrar para vocês o resultado das respostas e vou fazendo alguns comentários, ok? Vamos lá? Esse primeiro aqui, ó. Vamos tocar ele, tá? How do you feel when somebody starts talking in English to you? How do you feel when somebody starts talking in English to you? 65% of the people checked I feel alright, and 35% said pânico, completo pânico. É muito interessante observar isso, porque a gente pode perceber que a maioria das pessoas conseguem entender, principalmente o que eu falo nos stories, já é um bom sinal. E muitas pessoas entram em pânico. Olha, nesse nosso treinamento, uma das primeiras coisas que você vai aprender é não entrar em pânico quando alguém fala inglês com você. Você entra em pânico simplesmente porque você não sabe, e não tem problema nenhum você não saber. O brasileiro entra em pânico achando que ele tem a obrigação de falar inglês, sendo que ele nunca treinou inglês antes na vida. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é acalmar e não ter pânico, principalmente porque a sua capacidade de audição e a sua capacidade de comunicação ela vai aumentando cada vez mais, e aí esse pânico ele vai sumindo, esse nervosismo que acontece quando você escuta alguém falando inglês com você, ele vai diminuindo. Ótimo, 65%. Congratulations. Let's go to the next one. I know you're trying to improve your English, but tell me something. What's more troubling for you? Listen and understand, or say what you want to say? Yeah. All right, good. So that's a typical question. What is troubling for you? Eu decidi falar what's more troubling for you porque eu geralmente uso frases não familiares para nós brasileiros e falantes de português. Porque a gente sempre acha, e é aí que entra o pânico, a gente sempre acha que um nativo ou um outro estrangeiro, as outras pessoas, vão usar as mesmas frases que nós usamos. Só que quando a gente está aprendendo inglês e quando a gente acha que fala inglês, a gente cria uma concepção na nossa cabeça que as pessoas têm que falar igual a gente fala. Então a gente fica esperando que as pessoas que estão falando inglês usem a mesma construção, a mesma frase, e aí ela usa uma outra completamente diferente e você fica boiando, right? Lembre-se que todas as frases que eu vou te ensinar, elas são as mais comuns, aquelas que dão o entendimento mais imediato. Bom, what's more troubling for you significa what's more difficult for you. Então, o que é mais difícil para você? Listen and understand foi 41%, mas 59% foi say what you want to say. Say what you want. Isso tem uma explicação muito interessante. Por quê? Porque o desenvolvimento do listening e do seu speaking, eles não são iguais, eles não desenvolvem na mesma velocidade. A sua capacidade de compreensão e entender o que o outro está falando, graças a Deus, ela é muito mais rápida. Você adquire uma capacidade de entender o que os outros estão falando muito mais rapidamente do que você conseguir se expressar. Isso é natural. Observa como é uma criança. A criança ela fica 2, 3 anos apenas escutando o que os adultos, o que as pessoas estão falando em volta dela, e ela só vai conseguir se expressar, começar a formular suas primeiras frases ao final de 2 anos, 2 anos e meio, 3. Não é verdade? Só que
já tem um tempo que aquela criança já está compreendendo o que está se passando em volta dela. Tanto que os pais conseguem se comunicar com a criança e ela começa a falar gugu, dadá. É a mesma coisa com qualquer idioma. Então, e isso cria uma ansiedade muito grande na gente, porque quando a gente, principalmente nós adultos, a gente acha que a gente tem que falar o mesmo tanto que a gente está entendendo. Então a gente entende o que a pessoa tá falando e a gente fica super nervoso porque a gente não consegue falar no mesmo nível que a gente conseguiu entender. Relax, my friend. Isso é natural. Graças a Deus está mostrando aí, ó, 59% das pessoas têm mais dificuldade em dizer o que as pessoas... Dizer o que desculpa, o que você quer. E 41% tem dificuldade de listen and understand. Desses 41% que tem dificuldade de entender o que os outros dizem, existem duas categorias. Existem aquelas que têm dificuldade de entender, elas identificam que elas têm dificuldade de entender, de escutar e entender, porque também tem muita dificuldade de dizer. É dificilmente uma pessoa que tem dificuldade de listen and understand fala fluentemente, ok? Dificilmente. Tem aquelas pessoas que conseguem se comunicar, conseguem dizer aquilo que querem, com restrições, obviamente, mas tem muita dificuldade de entender o que um nativo fala, por exemplo. Muito simples, é falta de escutar, ok? Observe isso. A gente tem dificuldade de escutar e entender porque a gente se expõe ainda pouco ao inglês falado. A gente fica estudando muito, repetindo professor. Na hora que a gente escuta outras pessoas falando, a gente tem dificuldade. Very common too. Congratulations on your answers. Next. How long has it been since you learned how to speak English? Huh? How long has it been since you learned how to speak English? Very interesting, huh? 72% responderam quite some time. Bom, na verdade, essa pergunta que eu fiz e as duas respostas possíveis, que era quite some time e em, a pessoa que escutou how long, ela já sabe que a resposta vai ser quite some time. Só tem quite some time e em. Você escutou a pergunta how long, não precisa nem de você entender o resto, você já sabe. Então muita gente aí pode ter trapaceado porque escutou simplesmente o how long. Mas é uma pergunta muito comum e que a gente usa pouco, né? Tipo, tem quanto tempo que você aprendeu inglês? É isso. How long has it been since you learned English? Há quanto tempo você aprendeu inglês? Alright? É uma pergunta que a gente não costuma usar, mas a gente treina muito isso no curso. How long has it been since? E aí você vai fazendo várias perguntas com várias outras coisas. Por exemplo, how long has it been since you moved to New York? How long has it been since you two met? E por aí vai. Alright? 72%. Congratulations. Próxima. Essa aqui foi uma piadinha. Alright? Here we go. Peter Piper picked a pack of pickled pepper. Did Peter Piper pick a pack of pickled pepper? If Peter Piper picked a pack of pickled pepper, where is the pack of pickled pepper Peter Piper picked? Isso é um tongue twister, ok? Isso é um tongue twister. Isso é aqueles trava-línguas, né? E a pergunta é where, né? Tipo, where is the pack of pickled pepper Peter Piper picked? Isso aí é simplesmente uma brincadeirinha, um testezinho para saber se você entendeu o trava-língua. E a maioria entendeu. With Peter, right? Quem respondeu with pickle não entendeu o que eu falei, porque na verdade é o seguinte, Peter Piper picked, pegou a pack of pickled pepper, um pacote de pimenta condimentada, right? E aí eu falo pickle, né? Porque é pickled pepper. Aí eu pergunto de novo, did Peter Piper pick a pack of pickled pepper? Ele pegou? Well, porque se Peter Piper picked a pack of pickled pepper, então onde está the pack of pickled pepper que o Peter Piper pegou? Tá com o Peter.
right? 67%. Congratulations! Essa pra mim foi uma decepção. Vocês realmente me decepcionaram nessa. Preste bem atenção. Hey, what's up? Hey, what's up? 70% praticamente responderam fine. What's up? Eu não estou perguntando how are you doing, how have you been? Eu estou perguntando hey, what's up? Quando alguém te pergunta hey, what's up? O que eu estou te perguntando, e aí, o que tá rolando? O que tá fazendo? O que tu tá fazendo? E aí? A resposta correta, nesse caso, das duas opções, fine e not much, a resposta correta é not much, my friend. Se alguém te pergunta, a resposta padrão é not much. Ou então, se você estiver fazendo alguma coisa, você fala, working a lot, I've been working a lot, you know, doing a lot of stuff. How about you? Ou então, simplesmente, not much. E você pode replicar, well, not much, how you doing? Ok? Mas a resposta correta, neste caso aqui, é not much. E 70% de vocês responderam fine. Olha só, WhatsApp não é como você está. Eu não estou perguntando como que você está. Estou perguntando, e aí? O que tá pegando? O que tu tá fazendo? Alright? Então lembre-se, not much. Vocês dançaram nessa. Vamos para essa agora. Well, yesterday, I went out for some milk, and as I stepped out of the house, I stumbled over the doormat. Well, anyway, got to the store, and I bought 2 cartons of milk and a bag of chips. Bom, esse aí eu só contei uma historinha, tentei dar uma desviada para te enganar, e 73% de vocês acertaram, ok? Well, yesterday, I went out for some milk. As I stepped out of the house, I stumbled, tropecei. I stumbled over the doormat. Well, anyway, I got to the store, bought 2 cartons of milk and a bag of chips. Duas caixinhas de leite e um pacote de chips. Ok? Mas o que eu queria que você pegasse é eu dizendo rapidamente as I stepped out of the door, or as I stepped out of the house, acho que foi isso que eu falei. As I stepped out of the house, I stumbled over the doormat. Anyway, e aí eu continuei a história. Very good. Onde que eu caí? Em casa. Very nice. Esse aqui, deixa eu ver, deu... Vamos escutar primeiro, vamos lá. Acho que deu mais, a galera acertou. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. What flies so quickly? Esse eu queria que você prestasse atenção na letra. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. All right? So, what flies so quickly? Time. Esse muita gente errou, hein? Quase 40% botou blame. E eu fiz de propósito. Porque na música a gente fala no one's to blame, I know time flies. É rapidinho. No one's to blame, I know time flies so quickly. Right? Good. 62%. Passaram bem. Esse foi outra decepção. Vocês erraram, my dear friend. Ok? Vocês erraram. Here we go. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Guys, esta música é do John Lennon e a Yoko Ono. Não é do John Lennon e Paul McCartney. Alright? Esta música é de Yoko and John. E 65% colocou como John e Paul. Great! Isso aqui foi um quiz cultural. Beleza, você não passou no quiz cultural, mas eu tenho certeza que vocês foram bem no de inglês também. Alright? E a última... Agora, se você assistiu todos esses stories aí pra trás e não marcou nada, das duas uma. Ou você é uma besta que só sabe ficar passando stories sem nem prestar atenção,
ou você é uma besta que não sabe nada de inglês. No segundo caso, fica aqui que a gente pode te ajudar. Eu espero que você que está assistindo aí seja a besta number 2. Isso foi uma brincadeira, ninguém aqui é besta, alright? Foi só para divertir mesmo. Mas sim, se você é a besta number 2, this is the place to stay and we're gonna help you out. Alright? Guys, thank you so much for watching this. Se você gostou desse formato do comentário das stories, deixa o seu comentário. Para mim é muito importante. Para mim é mais importante você deixar o comentário do que simplesmente dar um like. Mas se você simplesmente preferir dar o like, thank you so much for your like. I'll see you soon. Bye now.